Dando início ao nosso curso, eu quero que você entenda o seguinte, que existe uma comunicação e essa comunicação, ela é uma comunicação que ela se dá de maneira global, tá? E essa comunicação, ela é um instrumento pelo qual nos relacionamos, ou seja, é um instrumento de expressão de nosso interior, do que pensamos, do que acreditamos, ok? E essa comunicação, ela tem três elementos muito importantes. Quais são esses elementos? É isso que você vai descobrir agora, os três elementos importantes da comunicação. Pelo desenho, você deve estar vendo aqui que existe uma pessoa falando com outra pessoa através de um meio e com certeza ela está falando alguma coisa. Existem mais elementos da comunicação além de três. A pessoa que fala, por exemplo, é o emissor. A pessoa que recebe, que ouve, é o receptor. E a mensagem em si que está sendo passada é a mensagem. E o local onde está sendo passada essa mensagem, aqui no caso o aparelho feito de maneira caseira para comunicação, é o canal. Mas nós não vamos falar de canal aqui, nós vamos falar apenas desses três: emissor, mensagem e receptor. Ora, toda vez que estabelece-se uma comunicação, alguém fala algo, alguém emite alguma coisa. Existe até uma premissa da programação neurolinguística que diz que se há um erro numa comunicação, o emissor ele é o principal responsável por esse erro na comunicação. A mensagem é a comunicação em si, é o que é passado para você, é o que você é o que você entende, né? É a mensagem em si, o que alguém está te falando, o assunto que está sendo tratado é a mensagem. E o receptor é aquela pessoa que recebe essa mensagem. O emissor ele tem que ser muito flexível para que ele possa conseguir passar a mensagem da maneira correta para que o receptor receba. Por quê? Porque o emissor ele tem várias experiências de vida e o receptor tem outra experiência de vida. Então, não é o receptor que tem que se matar para entender o que o emissor está falando, para entender a mensagem que o emissor está falando, mas sim é o emissor que tem que se esforçar para que o receptor entenda a mensagem. Por que isso? Porque, como foi falado anteriormente, existe uma diferença entre os conhecimentos do emissor e do receptor. Para você entender isso, comece a pensar do seguinte modo: um médico, por exemplo, dificilmente ele vai usar uma linguagem técnica para explicar alguma coisa para uma pessoa leiga. Ele vai tentar explicar de uma maneira que ela entenda. Por quê? Porque o emissor, no caso médico, ele aprendeu coisas que o receptor não aprendeu, porque ele é leigo. Então, por mais que o receptor tentasse entender o que o médico está falando, ele não conseguiria. Então, o receptor não teria como entender. O emissor, o médico no caso, que teria que explicar de uma maneira que o receptor entendesse. Por isso que a programação neurolinguística ela fala que na comunicação o emissor ele sempre é o culpado se há uma falha nela. O emissor tem que se fazer entender e não o receptor, tá? Então, você entender que existem esses três elementos, emissor, a mensagem e o receptor, é muito importante para darmos continuidade nesse curso. Entenda apenas isso, esses três elementos, tá? A pessoa que emite, a pessoa que recebe e a mensagem que é emitida. Existem outros elementos? Existem, mas não serão citados aqui de modo porque não são o foco desse curso, tá? Então, para você entender, existe alguns pontos aqui no emissor que são importantes ser lembrados para evitar problema na comunicação. Por exemplo, o emissor ele tem que preparar a sua fala, ele tem que preparar aquilo que ele vai falar, ele tem que entender do que ele vai falar antes dele falar. Às vezes ele até entende, mas ele não se preparou, não organizou o assunto. Então o emissor, na hora que ele vai explicar alguma coisa, ele precisa se preparar. E ele precisa também utilizar o feedback. O que é esse feedback? Eu vou até escrever aqui. Preparar-se, utilizar feedback.
O que é o feedback? O feedback é tipo um retorno. Então, quando o emissor está falando pro o receptor ele vai dar um retorno para ele, se ele está entendendo ou não. Tu pode perceber isso quando tu está conversando com alguém, aí essa pessoa faz uma cara de que não está entendendo nada. Então tu já tá recebendo teu feedback. Se tu falar com uma pessoa e ela estiver balançando a cabeça como sinal de sim, esse é o teu feedback, tu está entendendo que ela está entendendo o que tu está explicando, a tua mensagem. Tá? Então o emissor ele precisa utilizar esse feedback, que é justamente para confirmar a recepção da mensagem, se a recepção da mensagem está sendo recebida da melhor maneira possível, se a pessoa está entendendo, né? E não adianta só falar, o emissor ele não é o cara só que fala, ele tem que gesticular, ele tem que usar a comunicação visual, ele tem que usar o tom da voz. Então não é só a palavra, não é só o que é dito, né? Existe uma série de outras linguagens, que são linguagens verbais e não verbais, certo? Tem uma série de outras mensagens, tá? E no próximo vídeo nós vamos falar sobre os elementos críticos da comunicação. Até o próximo.